Oi galera, boa tarde, tudo bem? Deixa o like e compartilha. Paulo Guedes quer reduzir a aposentadoria de 30 mil para 5 mil. Rômulo Saraiva, em entrevista concedida a Flow Podcast em 27 de setembro, atual ministro da Economia Paulo Guedes profetizou que o governo tem a filosofia de promover mudanças previdenciárias para que a seguradora que tem o salário na faixa de 30 mil se aposente com 5 mil, pouco mais do que isso. Se a ideia virar realidade, a proposta de Guedes autoriza que o assegurado contribua ao sistema previdenciário por um valor, mas receba menos de 20% do que pagou. A justificativa apresentada pelo Ministério é de que os brasileiros são iguais perante a lei. E a forma encontrada para combater a desigualdade social no Brasil seria conceder o benefício previdenciário na proporção de, no máximo, 4 ou 5 vezes o salário mínimo. Se você teve o privilégio de ter uma boa educação, um bom salário e juntar o dinheiro a vida inteira, você ainda quer que na velhice o Estado carregue também essa desigualdade? Mas ele assegurou que na velhice o governo vai prover por vocês no pagamento da aposentadoria, mas sem aprofundar a desigualdade social, dando a entender que não iria dar calote no benefício, mas que iria reduzir drasticamente. Ele não explicou nem quando nem como faria isso, ou se a mudança abrangeria os antigos que estão pagando para se aposentar como tal padrão salarial ou apenas os novos filiados ao regime previdenciário. PT vai ao TSE contra a publicação que acusa Lula de querer acabar com o cristianismo. Livínia Caus. A campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva PT à presidência ingressou com 2 ações no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Nesta terça-feira, 11, uma delas pede remoção das redes sociais de posts que acusam o petista de querer acabar com o cristianismo. Outra plateia do direito de resposta, uma publicação do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro PL, que afirma que Lula teria sido condenado em 3 instâncias. A primeira representação é contra a postagem que afirma que Lula teria postado no Twitter que ganharia as eleições com a ajuda do pai Xangô. Acabaria com o cristianismo. Agências que checagem já noticiaram que o Twitter atribuído a Lula jamais existiu. Os advogados da campanha argumentam que o material tem o objetivo de manipular o eleitorado no sentido que o ex-presidente Lula seria contra o cristianismo e assim incrementar a guerra cultural industrializadas por um já denunciado ecossistema de desinformações bolsonarista. O eleitor evangélico é alvo de disputa entre os presidenciáveis desde o primeiro turno. Os acenos foram intensificados na campanha do segundo Lula. Estudar e lançar uma carta aos evangélicos e o QG de Bolsonaro tem falado em guerra religiosa. O presidente tem 32 pontos de vantagem sobre o petista. Nas intenções de votos desse grupo, segundo a pesquisa do IPEC, lançada na última segunda-feira, entre os católicos, Lula lidera. Nação que questiona o post de Bolsonaro e os advogados sustentam que as condenações contra o petista foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que o ex-presidente conseguiu vitórias na justiça em mais de 20 oportunidades. Moraes cobra esclarecimento da PF sobre investida contra o presidente da Assembleia, DAL.
Lucas Vasque Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cobrou o esclarecimento por parte da Superintendência da Polícia Federal, PF, em Alagoas, sobre uma ação contra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcelo Victor, MDB, Alagoas. Na véspera da realização do primeiro turno nas eleições parlamentares, então candidato à reeleição, aliado do senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, foi alvo de uma operação da PF no Hotel Ritz Lagoa da ANTA. Foram apreendidos uma mala de 145 mil materiais de campanha. Os investigadores alegam que o dinheiro poderia ser utilizado para comprar de votos. Moraes estabeleceu prazo de 48 horas para que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, TRE Alagoas, preste as informações necessárias sobre a operação contra Victor. O presidente do TSE aceitou o pedido de Renan Calheiros e do diretório do MDB de Alagoas, que afirma que a PF está sendo usada politicamente nos bastidores pelo deputado federal. Presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, com o objetivo de perseguir adversários. Opositor de Bolsonaro, Lira Dantas é acusado de rachadinha. O STJ afastou o governador Paulo Dantas, um dos alvos da operação da PF. As investigações dizem respeito à época como ele era deputado estadual, a suspeita da prática de uso de funcionário fantasma em seu gabinete, esquema popularmente chamado de rachadinha. A operação da PF cumpriu 3 mandatos de busca e apreensão. Entre os endereços estão a Assembleia Legislativa de Alagoas e sede do governo do estado. Dantas assumiu o cargo de governo em maio para um mandato tampão, depois que Renan Filho, MDB, deixou o governo para disputar uma vaga ao Senado. Ministro do caso Laurita Vaz, e o afastamento vale por 180 dias. Dantas está no segundo turno da eleição. Pelo governo do estado, obteve 45,64% dos votos válidos. No primeiro, seu adversário Rodrigo Cunha, União Brasil, aliado a Lira, e de Jair Bolsonaro, PL, teve 26,74%. Arthur Lira é investigado em caso semelhante ao Dantas. O presidente da Câmara dos Deputados já foi condenado em 2 instâncias em processo semelhante ao do governador. Dantas, no entanto, Lira foi salvo pelo desembargador Adamastor Tenório, alvo de uma operação da PF que investiga irregularidade no judiciário de Alagoas em setembro de 2022. Batiza da pecunia non elect. O dinheiro não tem cheiro. A operação da PF investiga supostos casos de corrupção, advocacia administrativa, caso ocorra em segredo de justiça. Segundo a PF, agentes públicos e advogados fizeram intermediação do retardamento de julgamento e de decisão relacionado a uma empresa da área de educação em troca do pagamento. Além de Alagoas, mandados foram cumpridos no Paraná. Declaração criminosa de Damares sobre sexo oral com criança foi tirada de site de baixarias da internet. A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, que tem se notabilizado como uma das maiores disseminadoras de fake news do país, envolveu inclusive a história inventada sobre sexo com crianças, que permanece impune. Embasou suas declarações recentes a um site nas profundezas da internet. A história de horror envolvendo crianças vítimas de escravidão sexual, contada pela ex-ministra senadora eleita Damares Alves, republicana do DF, durante um culto religioso no sábado, circula em fóruns obscuros da internet como fixação em uma versão com algumas diferenças desde o mínimo de 2010. O site acham conhecido
por seu conteúdo satírico de violência extrema. Publicou um relato anônimo em 2010 que contém diversas semelhanças com o suposto crime descrito por Damares, informa a jornalista André do Chiade em reportagem publicada na Globo. O lema do site: as histórias de informações aqui encontradas são obras artísticas de ficção e falsidade. Só um tolo tomaria qualquer coisa encontrada aqui no fato, prossegue o repórter. Com suas mentiras e perversas, Damares manipula eleitores, frauda a democracia e não for punida, viverá 8 anos como senadora e acusada de erário público, espalhado novas mentiras com o Brasil 247. Renan, ministra do STJ e bolsonarista, PF, Gestapo de Arthur Lira. Mônica Bargamo, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, afirma que a ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Laurita Vaz, bolsonarista, não tinha competência legal para decidir pelo afastamento do governo Paulo Dantas, MDB, do cargo. Candidato à reeleição com apoio do grupo de Renan, governador Dantas foi alvo de uma ação da Polícia Federal PF retirada do posto por determinação da magistrada. Renan anunciou que vai denunciá-la ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O senador afirma também que a PF de Alagoas e hoje Gestapo de Arthur Lira, PP Alagoas, que é usada por ele para prosseguir adversários políticos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro PL, enquanto Renan Calheiros é um dos líderes da oposição ao governo. Arthur Lira já vinha iniciado que essa operação ia acontecer, inclusive, em suas redes sociais, é um caso de aparelhamento anunciado a PF, que atua como Gestapo. Polícia Secreta Oficial da Alemanha nazista segue o Senado. Ela afirma que a investigação, que tem Dantas como alvo, andou de gabinete em gabinete do STJ, foi parar no gabinete da ministra bolsonarista, que decidiu às vésperas das eleições para prejudicar a reeleição do governador. Ela diz ainda que Arthur Lira levou uma surra nas urnas em Alagoas, está usando o aparelhamento do Estado para tentar ganhar no tapetão. Vamos em 84, de 112 cidades, inclusive na capital de Maceió. Diz o parlamento, lembra ainda que enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no dia 5, pedindo que a troca de comando da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas por suspeita de que o órgão se alinha aos interesses de Lira. Ele citou no documento uma operação policial contra o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Victor, na véspera das eleições. Ele era candidato a deputado estadual. Em entrevista ao UOL nesta terça-feira 11, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que aqueles que criticam a decisão do STJ e da operação da Polícia Federal tentam politizar uma situação que o Brasil ninguém controla. Eu nem tenho nenhuma ligação com o superintendente da Polícia Federal em Alagoas, que entrou e que saiu. Nem tenho nenhuma ligação com a superintendente que não entrou. Não é uma área afim de qualquer política pública, indicações ou ingerência da Polícia Federal, disse após ser questionado sobre as declarações de Renan Calheiros. Senador Renan gosta de politizar e talvez ele tenha tido mais informações do que eu para estar com medo da operação da Polícia Federal. Eu não vou entrar no mérito. Eu só acho que uma decisão do STJ desse calibre deve ter respaldo jurídico muito forte, os fatos muito contundentes para ter acontecido, afirmou Lira. O procurador STJ ainda não se manifestou
Santuário do Cristo Redentor no Rio comemora 91 anos nesta quarta. Santuário do Cristo Redentor está completando nesta quarta 91 anos de inauguração. Para marcar a data, às 7 foi celebrada a missa em ação de graça, presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta. Em seguida, às 8h30, foi distribuído o tradicional bolo comemorativo preparado pela tradicional organização Sociedade Amigos da Rua da Carioca, Adjacências Sarca. Em seguida, ao meio-dia, será rezado Ângelus, seguido de missa presidido pelo padre João Damasceno. Às 15 será rezado o terço da Misericórdia. Em seguida, a missa solene transmitida pela Rádio Catedral da Arquidiocese do Rio. Dando sequência à programação, no próximo domingo 16, às 19h30, o santuário terá uma cerimônia pelo Dia Mundial da Alimentação, com o objetivo de alertar para a importância do acesso à alimentação adequada e saudável, que é um direito de todo ser humano. Afinal, o monumento ao Cristo Redentor terá uma iluminação especial da cor azul clara. Na semana seguinte, no dia 20, às 20 horas, será realizado um show de Nossa Voz com o Padre Omar, grupo do Remi, na Casa de Shows Calistage, na Barra da Tijuca. O espetáculo, que terá renda revertida para os projetos sociais entendidos pelo Santuário do Cristo Redentor, é um grande agradecimento à vida através da canção do Rei Roberto Carlos. Encerra a festividade Setor Cristo Sustentável promoverá a ação do amor do Cristo Redentor de 20 e 22 de outubro na Basílica Santuário Arquidiocese de Mariano de Nossa Senhora da Penha, da França, e no bairro da Penha, com início todos os dias às 9h, encerra às 15h. A ação de amor do Cristo Redentor é um projeto itinerante que leva serviços de saúde, habitação e trabalho, educação e cidadania à população em situação de vulnerabilidade social.